Olá, boa tarde. Mais um Direito de Conversa começando. Hoje estamos com um convidado mais do que especial, o Dr. Tiago Salles. O Dr. Tiago é um médico que eu conheci num evento de medicina do trabalho, que eu me encantei pela palestra dele, e hoje ele vai trazer para você o mesmo conteúdo num bate-papo. Dr. Tiago, quem é o Dr. Tiago? Prazer. Um prazer estar aqui falando direito de conversar, né? Como é o Direito de conversa. Direito de conversa, é muito legal. Pessoal, e é algo que todo mundo precisa saber, algo que todo mundo tem lá dentro, uns exercitam mais, outros menos, inteligência espiritual. Você já ouviu falar? Você desenvolve, você cuida da sua inteligência espiritual? Eu, né, Tiago, como foi a primeira pergunta, tenho 41 anos, 15 anos de formado na medicina, cresci num lar cristão onde a Bíblia, a palavra de Deus era falada, e eu cresci tendo essa experiência espiritual no meio da minha vida, em meio à escola, em meio à faculdade, em meio ao trabalho. Eu sempre carreguei essa chama, esse entendimento de que a inteligência espiritual era importante. E aí foi por isso que eu me dediquei na minha carreira a entender, né, o papel, ou a importância, ou o impacto para o adulto. Já que eu sou médico do trabalho, né, qual o impacto para o adulto da inteligência espiritual? É muito legal, Tiago, que assim, né? Você, como médico do trabalho, em que momento você percebeu que as empresas estavam também adoecendo espiritualmente os seus colaboradores na vida? Em que momento você, como médico do trabalho, ultrapassou a barreira unicamente da doença física e começou a perceber que dentro das empresas também existiam doenças espirituais que afetavam o todo? É interessante quando a gente vê a própria Organização Mundial da Saúde fala que o ser humano ele é um complexo, né, de físico, mental, espiritual, social, e fala que para ter saúde precisa ter tudo isso bem alinhado. Mas pouco se fala dentro da prática da medicina sobre a questão espiritual. Criou-se um tabu ali na saída, acredito que já da Idade Média, ali da Idade das Trevas, começaram a tentar separar a ciência, né, da igreja, né, no vínculo ali da Igreja Católica. Mas não, a ciência ela é interligada, né? As faculdades confessionais, por exemplo, Harvard, a maior faculdade e universidade do mundo, ela foi uma universidade confessional, surgida na Idade Média, e que ela carregava isso de que a espiritualidade e a ciência caminham juntos. E aí a gente fez uma curva de científica, onde se afastou um pouco da espiritualidade, mas agora está retornando e eles estão entendendo que o ser humano, para ser completo, ele precisa desenvolver a sua espiritualidade. E aí, nesse estudo do homem, sabendo que o homem precisa, a gente entende que um local onde não é trabalhada a espiritualidade, empresa, ela não vai trabalhar o homem por completo, e esses homens vão adoecer, e a empresa, por consequência, vai adoecer também. Certo. E aí, como é que a gente consegue inserir essa inteligência espiritual dentro da missão, do valor da empresa, né? Esse para mim seria a primeira grande barreira. Como é que eu faria para inserir essa inteligência espiritual dentro da empresa, até diferenciando a inteligência espiritual da emocional, apesar de que eu acho que andam todos juntos, né? Eu costumo dizer assim, que a inteligência emocional, ela trata o amadurecimento de questões pessoais e de relacionamento interpessoal. É como se fosse uma questão de melhoria horizontal da situação, das emoções, da inteligência. E a inteligência espiritual, ela trata vertical. É o seu entendimento de pessoa com o transcendente, com Deus. Então, a inteligência emocional e espiritual trata do desenvolvimento interno do ser, uma em relação ao meio, e a outra em relação ao transcendente, ao espiritual, né? Aí a gente começa assim, buscando o entendimento, né, dessa questão horizontal e vertical, a gente consegue interligar e acrescentar as ações. É quando você olha assim, a empresa ela já tem, toda empresa, você trabalha numa empresa, ela tem missão, visão e valores. Justamente. Né? As empresas trabalham isso, o marketing interno, algumas pedem que os colaboradores repitam como um mantra, né, os valores. É quando você vai ver, tudo aquilo é trabalhado a nível emocional,
Mas quando a gente bota que são valores humanos, esses valores são bíblicos, esses valores são espirituais, esses valores eles fazem parte do caráter de Deus. Primeiramente, né, já são como parte do caráter de Deus. Então, quando você diz assim, você precisa ser honesto. Por quê? Porque existe no Código Penal que a desonestidade é tipificada como um crime. Aí é a sua parte, Certo. né? Mas se você disser assim, a moral da honestidade, ela nasce em Deus, que é honesto pela pureza dele. E aí quando a gente diz assim, seja puro como Deus é puro, a gente está falando basicamente de uma instrução espiritual. Mas se a gente disser assim, seja honesto como as outras pessoas devem ser honestas, aí parece mais algo legal. Mas é tudo espiritual, entende? Então, as empresas elas já trabalham a moral divina, elas já trabalham aspectos do caráter de Deus. Elas só não falam, né? Tratam como valores humanos, como missão, como algo ali institucional, mas elas estão falando de Deus. Certo, vamos lá. E, assim, se você parar para analisar, dentro da parte, puxando aqui um pouco para o direito, né, dentro do aspecto do direito trabalhista, quando existe um conflito entre funcionário e patrão, muitas vezes nós, advogados trabalhistas, o sistema jurídico como um todo, ele consegue até resolver isso de forma abrupta, porque a lei está lá, o patrão errou, o funcionário acertou, ou vice-versa. Mas quando você pega uma empresa grande, que os conflitos são entre os funcionários, aí você entra numa questão muito mais complexa. E foi isso que eu vislumbrei quando eu ouvi tua palestra, porque, tipo assim, você pega uma empresa com 100 pessoas, como é que um advogado vai fazer, ou a justiça vai fazer com que haja uma harmonia, ou até o próprio patrão consiga instituir aquela harmonia? Ou seja, como é que uma pessoa vai abrir um processo contra outra pessoa numa relação trabalhista, que o patrão é responsável? Então, assim, e nisso eu vi que você falou que trabalha a inteligência espiritual dentro das empresas. Como é que você faz isso para diminuir? Justamente que foi isso que eu pensei. Como é que a gente vai mostrar para as pessoas que ter uma vida espiritualizada, até porque eu assisti uma palestra, uma pregação um dia desse, dizendo lá em Provérbios, que sem temor a Deus você nunca vai ter sucesso na sua vida. Porque você tem que temer a Deus. Quem não teme a Deus não teme a nada. Faz tudo que quer do jeito que quer, né? Mas assim, o que eu estou querendo entender é que tipo de inserção, que tipo de trabalho que eu vi que você faz, que faz com que as pessoas dentro das instituições, através da inteligência espiritual, busquem o equilíbrio e acabe até com um tal de que me diz que gera um conflito que muitas vezes o RH não sabe nem resolver. Quem tem que resolver muitas vezes é a espiritualidade, porque Deus resolve tudo, né? É muito interessante. Existe uma música antiga, mas muito famosa, né, do Renato Russo, eu acredito que seja do Renato Russo, mas fala assim, fala da desavença de gerações. O pai não entende e você não me entende e o adolescente não entende os seus pais e tal, né? Então esse problema. Só que esse choque de culturas, ele não é da família. Ele acontece muito nas empresas. Agora você imagina um patrão que contratou 50, 100 mil pessoas diferentes, que vieram de famílias diferentes, que receberam uma carga cultural totalmente diferente, são de gerações diferentes. Essas pessoas vão brigar, elas vão se engalfinhar. Como harmonizar esse ambiente? Né? Aí existe, como a gente já falou, os valores, a missão, a visão, eles entenderem que eles fazem parte de um time. E o RH, ele tem essa grande bomba nas mãos e eles fazem, agora tem a nova NR1, que está tratando da doença mental, que as empresas precisam investigar, mas eles estão fazendo questionários e continuam sem saber o que fazer. Né? Existem questionários que pontuam, eles olham o resultado, eita, aqui está dando problema. As nossas equipes estão com problema. E aí, o passo posterior é exatamente trabalhar a parte da espiritualidade. Por quê? Porque a pessoa vai mergulhar em si, ela vai entender quem é ela, o propósito dela, e vai entender a diferença dos outros. Né? Até aí, é muito também da inteligência emocional. Mas quando ele tem essa ligação vertical com o transcendente, ela passa a respeitar ainda mais. Né? É como se fosse algo mais profundo do que a inteligência emocional.
E aí, esse mergulho que a pessoa faz, ela acaba respeitando mais. Então, a pessoa que é de outra geração, que falou mal, que teve algo ali desgostoso, essa pessoa releva, porque ela tem nela o caráter de Cristo, que foi esbofeteado, que foi crucificado e não revidou. Entendeu? É algo diferente dizer assim, olha, pratique um mantra de paz, certo? Faça uma respiração. Eu não estou dizendo que não funciona, né? Mas assim, existem várias coisas para você se acalmar. Mas quando você internaliza dentro da pessoa que ela deve seguir a Cristo, que foi crucificado por amor por ela, aí ela aguenta muito mais coisa. Entendeu? Né? Tem muita gente que tem dentro de si aquela coisa. Você já deve ter ouvido. Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair de uma. Com Né? certeza. Tem aquele pessoal que gosta de brigar, mas quando ele internaliza o propósito dele e ele se entende como filho de Deus, ele diz assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, eu dou uma boiada para sair logo dessa briga. Tá entendendo? Porque muda o pensamento, o caráter e a forma como ela se vê. Com a inteligência espiritual, você consegue nivelar culturas diferentes. Você vê isso numa igreja. Se a gente pensar a igreja como uma repartição ali, uma organização social, uma repartição, um CNPJ, um aglutinado de pessoas diferentes, vindo de locais diferentes, por tratar dessa transcendência, as pessoas se entendem. Às vezes tem um evento na igreja que é dos jovens, os adultos participam, os idosos, todo mundo está ali misturado e eles se entendem pela causa. Então, eu não estou dizendo que as empresas devem virar igrejas, mas se as igrejas entenderem o ganho que as organizações sociais, igrejas, têm na população, eles abrem os olhos para esse formato de atuação e eles vão ter um ganho muito grande, um ganho de harmonia. E aí, são atitudes bem simples, né? As igrejas, por exemplo, a gente o bom do direito de conversa é que a gente tem que jogar tudo, né? E traçar um caminho. As igrejas, elas viram que elas ganham muito em harmonia, a gente está falando de harmonia, adultos interagindo para um bem comum, para um propósito. E as igrejas viram que pequenas reuniões com o menor número de pessoas, elas tinham um ganho maior. As pessoas se aprofundavam mais no interesse do que elas querem lá como igreja. Dentro da igreja, né? Aí chamam de grupos pequenos grupos, grupos de ação, grupos de... Então o objetivo é tentar levar esse conceito para dentro. O que o gestor tem que fazer é trazer esse conceito para dentro da empresa. Aí eu peguei essas minhas experiências nas igrejas e levei para as instituições. Aí o que é que acontece? Vamos pensar numa grande empresa. A empresa tem o RH, que são pessoas que convivem ali mais próximos, que quando tem uma exigência administrativa, todo mundo sofre. Tem a parte de contabilidade. Eu acho muito legal a contabilidade, eu brinco com alguns contadores, que dizem assim, cara, como é que tu se estressa se tu passa o mês todo sem fazer nada, aí no fechamento tu tem 3 dias para fazer tudo. Mas tu já sabe o que é que tu tem que fazer. Eu brinco. Tu se organiza nos 27 dias do mês, para nos 3 dias de fechamento lá burocrático da contabilidade, dá o gás. Né? Ou seja, a gente já tem nas empresas grupos de pessoas que têm exigências semelhantes e têm ali os seus sofrimentos. E aí a gente pega dentro desses grupos e cria um grupo voltado para esse entendimento espiritual. E são pessoas que estão convivendo com muita coisa em comum. É um cara que vai chegar e dizer assim, às vezes até a reunião deixava de ter reunião porque estava todo mundo fazendo uma demanda. Entende? Então a gente faz pequenos grupos, né, ou grupos pequenos, nos setores, para desenvolver essa parte de inteligência espiritual, separa 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos, o horário do almoço, e aí vai juntando as pessoas que têm já uma certa interação no dia a dia, né? Tem gente que, se você pensar, diz assim, eu passo 8 horas com meu colega, às vezes é bem pertinho ali, né? Com certeza. O posto de trabalho. Às vezes, todos os dias, acho que geralmente todo mundo.
né? E quando chega em casa, ele fica 2 horas Se com a for dentro do esposa, 3 escritório de horas. advocacia, um olhando pra cara do outro aqui, o dia todo. É. Todos os dias, falando de conflito dos E outros. né? E às vezes a maioria das pessoas adultas, elas passam mais tempo com os colegas de trabalho do que com o próprio familiar. Então a gente vai aproveitar essa interação e lança uma nova questão dentro daquela sociedade, aquela micro-sociedade. Joga um tema relacionado à moral, a caráter de Deus, um trecho bíblico, um trecho de livro, e vai desenvolvendo a conversa baseado nisso. Fiquei curioso de uma coisa. Aí esse é um projeto que tu tem feito, né? Isso. Como é que tu forma esses pequenos líderes, que um vai ter que liderar? Isso. Como é que tu orienta cara, tu vai liderar esse grupo aqui e vocês vão ter um bate-papo uma vez por semana, uma vez por mês sobre esse tema. Como é que tu articula isso sem ser uma igreja, né? Porque dentro da igreja, a igreja vem de uma forma meio que institucional. Os pequenos grupos esse mês vão debater sobre o assunto X. Essas reuniões, elas precisam ter moderadores, né? Então a gente escolhe um moderador do próprio setor. E aí eu bolei uma estratégia que são 2 perguntas simples, né? Existe um cartão com algumas regras e 2 perguntas simples que as pessoas vão ter que responder. Elas mesmas, no começo, elas vão escolher o que é que elas querem, qual a pegada que elas querem. Pode ser um trecho de um livro, aí eles mesmos escolhem um livro entre si, pode ser trecho da Bíblia, que geralmente o start começa com a Bíblia. A Bíblia todo mundo tem, baixa no celular, é gratuito. Ótimo. E aí depois eles pensam, poxa, eu li um livro, aí às vezes tem as interações. Eu li um livro, gostei muito, queria trazer ele para cá. Beleza, aí dá-se um tempo, quem quiser adquirir o livro, adquire, né? E aí starta. Mas é bem simples, atividade. Lê um trecho, alguém lê, ou então divide partes do texto para todo mundo participar. E depois 2 perguntas simples. Olha que legal. Primeira pergunta, o que esse texto que foi lido mais me chamou a atenção? Quando a gente fala de trecho bíblico, a gente pensa assim, um capítulo com 30 versículos. Um vai dizer que o que chamou mais atenção foi o versículo 5, o outro foi o 8, o outro foi o 15. E aí vem a segunda pergunta. Aí um detalhe, só participa quem quer, não é uma coisa obrigada. Agora é tua vez, vai, fala, escolhe um. Certo. Não é. Lê-se o livro, quem quer ler? 5 pessoas querem ler, cada uma lê um trecho. Ninguém quer ler, só o moderador lê. Todo mundo fica muito à vontade. Aí a pergunta, quem quer responder? Responde. Se não responder, fica só participando, ouvindo o que o outro tá entendendo. A primeira pergunta, no trecho lido, o que mais me chamou a atenção é algo pessoal. A pessoa está entrando, internalizando aquele conhecimento. E a segunda, o que este trecho me desafia a praticar, certo? Então a pessoa internaliza a teoria e na mesma hora ele externaliza uma prática. Muito bacana, muito bacana. Então são 2 perguntas bestas, digamos assim, simples, e que faz a pessoa ingerir um alimento profundo e já se motivar a sair da inércia. Então vamos dizer assim que no trecho lá fala sobre perdão. E assim, não, a passagem que mais me chamou a atenção foi essa que fala sobre perdoar, se bater numa face e dar outra face. Isso me chamou muito a atenção. E a escolha do texto é tua como líder geral ou é aleatório? É tudo deles. O que eu digo é assim, o mais prático, né? Vamos começar lendo João. A Bíblia todo mundo tem acesso, quem não tem a sua física, baixa no celular. Em alguns locais, a reunião é na sala, a gente está falando de empresa, então é na sala de reunião, já se projeta os versículos, o trecho. Então já existe uma estrutura de sala de reunião fechada, com ar-condicionado, restrita, organizada. Qual é o horário que isso é feito? Pode ser no horário de trabalho ou na hora do almoço. O patrão não... Não, é porque ele entende como estratégia da empresa, do negócio. Ele não vai dizer, estão parando de trabalhar para estar fazendo reunião. Geralmente eles já organizam, já entram como um tempo gasto de estratégia. Quais são as principais resistências que você acha que existem para essa ação, para esse projeto? Porque assim, como é algo falando de espiritualidade, né, sempre tem alguém mais reativo. Eu não vou nem dizer resistente, é reativo. Ele diz assim, isso é coisa de crente. Ele criou esse pensamento, aí diz assim, eu sou católico, eu não vou participar porque é coisa de crente. Mas não é, a gente está falando de espiritualidade. Eu sou macumbeiro e não vou participar porque é coisa de crente.
crentes não gostam de mim. Né? Ele criar dogmas e criar a barreira para ele. Né? Mas aí, assim, pela facilidade, a gente inicia pela Bíblia, pelo livro de João. Mas se a pessoa disser assim, eu não gosto de ler a Bíblia, eu não acredito, é um livro que não é de Deus, um livro... ok, vamos juntar um grupo e a gente pega outro livro. Apesar de que você pode pegar, inclusive, a Bíblia, que tem muita parte da Bíblia que não trata da espiritualidade assim, mas de ensinamentos da vida. Isso. No final das contas, o que vai ser trabalhado é moral, são valores humanos, mas com um texto espiritual, que isso vai gerar um movimento também espiritual. Né? Quando a gente trata... É tipo assim, se você vai malhar o seu bíceps, você não pode esperar que a sua perna vai crescer. Ela não vai. Vai crescer o músculo que você está exercitando. Então, se você está ali realizando uma atividade espiritual, o seu espírito, a parte do seu ser que se conecta com o sagrado, vai se desenvolver. Por isso que eu digo, não envolve inteligência emocional, mas tem algo transcendental e vertical que aprofunda essa inteligência. Essa é a inteligência espiritual. Desde quando você começou a fazer isso? Desde que eu me formei. Quantos anos? Com 24 anos. Não, já tem quantos anos? Eu? Não. 15 anos. Já tem 15 anos que tem isso acontecido nas empresas. E isso é porque eu estou nas empresas. Não estou falando... Quando eu era do colégio, eu fiz os grupos no colégio. Quando eu estava na faculdade, sempre bacana. Carregando isso. Dentro das empresas, não em números, porque eu acho que nem números estatísticos você tem, mas impactos reais, você já verificou? Sim, a gente tem como... eu sou um empregado da empresa, que eu tenho que, digamos assim, dar satisfação das minhas ações. Então, eu propus essa iniciativa, a gente implementou, houve um custo, né? Como a gente falou, parte do horário do trabalho foi dedicada a isso. Então, existe um custo humano, um custo operacional, né? E a gente precisa mostrar os resultados. Então, todas as pessoas que participaram desses eventos, participaram das reuniões, não participavam somente presente, mas participavam mesmo colocando o seu ponto de vista, elas melhoraram o rendimento no trabalho, diminuíram a quantidade de atestados, melhoraram a satisfação no trabalho, a ligação com os colegas, o respeito. Então, a gente conseguiu mostrar que pessoas que antes colocavam atestado tantas vezes por mês, elas pararam de botar atestado. Pessoas que antes estavam... Eu acho que ela começa a entender até o propósito dela. Isso, muda a chave completamente. Porque o propósito Porque realmente a gente tem uma cultura no Brasil muito viva, eu vejo assim, até como advogado que atua na área trabalhista, né, e como gestor também, eu vejo que o funcionário sempre acha que ele está fazendo um serviço de escravo. Ele não entende que existe um propósito de Deus para a vida dele naquele trabalho dele. Isso. Que ele está trabalhando para a humanidade. Ele não está trabalhando para o patrão. Ele está trabalhando para a humanidade. O agricultor que está plantando, ele está plantando um café para a humanidade. O cara que está fabricando a caneta, ele está fabricando a caneta para outra pessoa escrever e assinar um cheque. Tipo assim, para a humanidade. Ele não está trabalhando diretamente para aquele patrão. Então, eu acredito que no aumento, e isso é uma coisa muito espiritual mesmo, porque não dá para um patrão tem coisas da educação, da vida da gente que só Deus explica. Que a gente for dizer, até para os nossos filhos, é muito bom que nossos filhos estejam na igreja, porque tem coisas que a gente diz como pai que o filho não escuta, mas quando Deus fala, ele entende. Então, assim, quando você espiritualiza a sua empresa, você espiritualiza o seu ambiente de trabalho, a sua vida, você começa a enxergar, começa a conseguir enxergar um propósito. Para que eu estou trabalhando? É para ganhar dinheiro? É para sustentar minha família? Ou é para fazer o patrão feliz? Na verdade, não é. Eu acho que é um propósito de Deus para a nossa vida. É tão interessante, eu vou ampliar um pouquinho a nossa teoria. Imagine, existe um grande erro que todo mundo passa e às vezes vive a vida inteira com esse erro. A gente erra num simples detalhe de português. Tem muita gente que se pergunta assim, por que é que eu nasci? Ou se pergunta, por que é que eu vim ao mundo? Por que é que eu nasci? Aí tem gente que, quando a gente fala por quê, aí tem gente assim, poxa, meu pai não me queria, nasci, meus pais não me queriam, sou fruto de um aborto, de um estupro, né? E aí quando a gente vê o porquê,
as pessoas começam às vezes, dar uma resposta muito negativa e sem propósito nenhum. Quando a gente muda o para que eu nasci, aí você já traz um olhar para o futuro, né? Porque eu nasci é meio que olhando no passado. Ah, porque meus pais quiseram. Ah, foi sem querer. Ah, porque rasgou a camisinha. Ah, porque... Né? É um olhar para o passado. E meio vitimista. Quando você bota assim, para que eu nasci, a pessoa se enche de esperança assim, para que eu nasci? Foi para fazer o mal? Com certeza não. Então, como eu posso fazer o bem? Quais habilidades eu tenho nas minhas mãos para fazer o bem? Então, mudando só o porquê, o para quê, você muda completamente a trajetória da pessoa, né? E é isso que esses exercícios, esses grupos trazem. Aí a pessoa pensa assim, para que eu nasci? Quais são as habilidades que Deus me deu e como é que eu vou fazer o bem para a coletividade, para a humanidade? Aí eu tenho um exemplo de uma moça, ela era até da contabilidade, ela era assistente contábil, executava o trabalho dela muito bem, mas dentro dela, ela cantava também muito bem, em algumas reuniões ela quem cantava, e ela sabia que o propósito de Deus para a vida dela era cantar para mais e mais pessoas. Mas ela estava lá passando 8 horas no trabalho formal como assistente de contabilidade, né? E nas reuniões ela foi percebendo esse para quê, para quê, para quê. E ela disse, não, eu preciso tomar uma decisão na minha vida. E aí ela pediu demissão e se lançou na carreira e hoje se apresenta para milhares de pessoas. Quem é? Hein? Depois a gente bota aí, eu vou mandar um abraço para ela, Débora Almeida. Legal. Mudou completamente a vida dela, várias coisas. Ela foi pontuando as mudanças na vida dela e eu acompanhando. Ela mudou drasticamente. E ela mora em Fortaleza? Mora em Fortaleza. Vamos convidar ela. Vamos Bater um papo dar aqui o testemunho comigo. aqui, com certeza. Contar um pouco É linda a da história vida dela. É muito linda. Né? Então é isso, é para quê? Para que você nasceu? Para que você vive? Essa é a frase-chave para a mudança da sua vida. E hoje, quando você encontra um trabalhador lá no seu ambiente de trabalho, que eu acho que, eu mesmo tinha uma perspectiva muito diferente de um médico do trabalho, né? Eu não sei se é só você ou se é a medicina do trabalho como um todo, né? Eu acho que os trabalhadores onde você trabalha, eles enxergam muito mais que um médico, mas sim como um líder, né? Uhum. Quando você encontra hoje um trabalhador desmotivado, que mensagem você mandaria para ele hoje? Cara, vai mudar aqui. É essa reflexão. Cara, para que você existe? Você não está feliz e, na verdade, assim, esse confronto, a gente passa muito, médico do trabalho, porque existe até um estudo científico feito pelo SESI que a doença em si é só a 8ª causa de afastamento. Embora a pessoa esteja colocando um atestado que aquilo representaria uma doença, a causa real não é a doença. É uma insatisfação com o trabalho, um mau relacionamento com um colega, com o chefe, um problema em casa, é financeiro. Tem várias causas. Por último, eu estava realmente doente. Se eu lhe perguntar, e eu afirmo, eu já fui trabalhar com perna engessada, com o braço quebrado, já fui trabalhar gripado, já fui trabalhar com enxaqueca. Então, eu gosto de trabalhar e eu vou trabalhar. Então, a doença em si não me parou. Aí, a realidade da coletividade é o contrário. Eu estou chateado, eu não vou. Não vai. E vou buscar ali um documento que me apoie. Não vai. Né? Então é isso. Quando as pessoas, mês a mês, eu faço um relatório de todos os afastados, quem botou atestado, e a gente vai vendo uma sequência de adoecimento. Esse cara tá voltando de novo, outro mês, mais um mês, ele tá com alguma outra coisa. E aí a gente chama ele para perto e aí vai fazendo esses questionamentos. O que está acontecendo? Não, doutor, eu tive essa doença SS. Tem certeza que é isso? Né? Algumas vezes a gente tem que dar uma chacoalhada. E aí a gente traz. Tem certeza que é isso? Tem mais alguma coisa acontecendo na sua vida? E aí às vezes aparece o real motivo. Não, eu estou com um problema, estou me separando. E nesses momentos eu já ouvi muita coisa. Não, doutor, posso você ter ideia? Doutor, minha casa pegou fogo, eu estou morando na rua, não sei nem como é que eu estou vindo trabalhar. É uma loucura. A mulher estava lá. Aí você fica assim, ela é mau caráter. Olha a estrutura da vida dela, destruída. Verdade. Aí você vai julgar porque ela tá botando atestado, né? É uma mau caráter. Aí outro, não, minha filha foi estuprada pelo padrasto, pelo cara que eu botei dentro de casa.
e meus irmãos estão querendo matar ele. Olha a estrutura que a mulher estava vivendo. É verdade. Aí, Muito complexo. Aí o que é que acontece? Ela indo trabalhar, que é obrigada, deixando a filha em casa com o próprio estuprador e os irmãos dela querendo matar o cara. Como é que a mulher dessa vai trabalhar? A cabeça zero. Né? Então são esses conflitos que, se você não olhar o ser como um todo, você pode cometer também algumas injustiças. Beleza. Estamos aqui entrando na reta final, vou fazer talvez aqui uma última pergunta, uma penúltima pergunta, né? A gente falou muito aqui dos colaboradores. E os líderes, eles também são atingidos por esse projeto? Sim. Por essa perspectiva? Porque assim, se os colaboradores ali, a massa, todo mundo está lá em pequeno grupo, se reunindo, lutando, e o líder, se ele também não tiver conectado, como é que essa conexão atinge? Porque eu acredito que, com certeza, com esses projetos, com as suas ações, até o trabalhador, quando sai da empresa, nem a ajuização deve ter diminuído muito também. as reclamações trabalhistas, o que é uma coisa muito boa. Olha, eu sou advogado, mas os conflitos existem e eu estou aqui para ajudar a resolver. Mas não é bom. Ninguém gosta de conflito. Não traz paz espiritual. Ninguém veio para a Terra para brigar. Né? Perfeito. Mas assim, eu quero entender agora, no nível lá de cima, como é que funciona o entendimento. Faz pequeno grupo entre eles, ou mistura, ou não faz, eles ficam só sabendo que existe. O ideal é que sejam os colegas participando do grupo, mas os gestores, eles não participem desse grupo do setor deles, né? Pode ter um grupo só de gestores, ou ele ir para de outro setor, para não ter nenhuma possibilidade de coação. O que acontece? Durante essas reuniões, acaba tendo uma abertura, uma ligação, e aí no finalzinho a gente pergunta, vocês têm algum pedido de oração e tal, né? E aí eles às vezes podem se sentir constrangidos de falar alguma coisa que esteja passando para o gestor. Embora tenha lá nas regras, inclusive a questão do sigilo, de não espalhar aquilo que está sendo comentado ali, né? Mas aí, para evitar essas coisas, a gente passa. E os gestores, a gente vai entregando relatórios, né? E o próprio gestor, ele vai vendo a importância, porque ele está vendo que é o colaborador dele, que antes ele estava tendo problema, e zerou. Ele faz assim, doutor, continue, viu? Meu setor está muito melhor depois. Né? E aí eles querem participar, aí eles mesmos vão montando. Eu até, pelas experiências que eu já tive, de 15 anos de atuação, é que o ideal é começar logo, junto às pessoas que têm mais interesse, faz um relatório e mostra para a gestão, olha aqui, a gente começou uma iniciativa com essas pessoas e olha a mudança de produtividade, de absenteísmo, de presenteísmo dessas pessoas. A maioria dos gestores vai olhar e diz assim, eu quero mais. Entendeu? Você já convence, você já chega, o gestor ele precisa de dados, né? Então você já chega mostrando tudo ele assim, quero, vamos fazer mais. O que é que precisa? Aí a gente começa a ser bancado pela estrutura, pela organização. Muito bacana. E para encerrar, eu vou ser redundante com os outros jeitos de conversa que eu tive, que é uma coisa minha, até aqui, ó. Já falei, já mostrei, vou mostrar de novo. Uma Vida com Propósitos, né? É um livro que eu reflito, que eu lá leio, folheio, leio de novo. E, doutor, Uma Vida com Propósito. Para que estou na Terra? Qual é que você acha hoje que é o propósito de Deus para você? Para que você está na Terra? É curar pessoas, cuidar de pessoas. E cuidar. Deus colocou um amor no meu coração, um amor muito puro, e que eu consigo, é como se eu tivesse uma grande conexão com o coração dele. E eu consigo perceber a dor das pessoas muito além das palavras delas. Para a minha profissão ajudou bastante. Né? Hoje mesmo eu estava fazendo um exame numa paciente, e ela ansiosa ali, aí eu disse assim, tu sabe que tu não precisa ser forte aqui dentro. Aqui você é paciente, você pode se permitir ser humana. E ela começou a chorar. Chorou que uivou. Então era uma funcionária, mãe, esposa, toda a carga social, a mãe doente, e ela sempre precisando ser forte, ser forte, ser forte, ser forte. E ela estava a ponto de explodir. E eu só disse isso, tu sabe que aqui tu não precisa ser forte. Tu pode relaxar. E ela, pá,
Ele chorou, sabe? Né, aquela coisa. E ela não tinha me falado nada, não tinha me falado dos problemas dela, né? Ela estava fazendo um exame de ultrassom. Não tinha nada a ver, né? E são essas percepções. É cuidar de pessoas, cuidar além do físico, cuidar além do remédio. E algumas vezes a palavra cura mais do que um remédio, algumas vezes a acolhida cura mais do que uma prescrição médica, né? E é cuidar. E Deus me colocou nessa profissão de cuidar, dessa ciência do cuidar, e me deu um amor para cuidar apesar da doença. Então, enquanto eu estou trabalhando, eu estou realizado, vivendo o propósito na minha vida. Enquanto eu estou descansando, eu estou realizado, vivendo o propósito na minha vida. Eu tenho essa grande bênção de Deus na minha vida, de conseguir, com o trabalho, exercer aquilo que Ele colocou no meu coração, que é cuidar. Muito obrigado, doutor. Foi um prazer gigante. Eu acho que foi, assim, um aprendizado de vida para mim. Espero que você que assistiu também reflita e leve isso para a sua vida, para a sua família, para a sua empresa. Ligue para o Dr. Tiago, peça para ele inserir isso na sua empresa também, que acho que ele está disponível, né? Então, assim, segue lá, Dr. Tiago Salles, Tiago com TH no Instagram. Pode me cutucar, doutor, eu quero fazer um pequeno grupo, eu estou na minha empresa, estou com esse problema, que eu vou responder e um dia vai chegar esse refrigério na sua vida. Muito obrigado, foi um prazer. Espero que a gente possa conviver mais. Eu quero aprender muito contigo. Tá? Vamos fazer, inclusive, aqui um pequeno grupo desse aqui. Vamos, só sou eu e ela, né? Um abraço.